Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre uma matéria que saiu ontem no O Globo, né, sobre a reunião que o presidente da associação, Jorge Salgado, teve, não só o Jorge Salgado, como o primeiro vice-geral da associação, o Carlos Osório, teve com o Eduardo Paes e secretários da prefeitura sobre sair do papel um projeto do Rio Construtivo que ganharia o Vasco, né, com a obra de São Januário, ganharia toda a comunidade da Barreira do Vasco e na Tuiuti, que são comunidades vizinhas de São Januário, ganharia todo mundo, ganharia empresas que teriam um terreno para investir, fazer seu negócio. Enfim, seria ganho para todo mundo. Aliás, o Eduardo Paes quer fazer esse projeto, o Rio Construtivo, não é só voltado para o Vasco. Tem nesse projeto também para o Flamengo fazer o estádio dele, Botafogo, melhorar lá o Engenhão. Não lembro qual é o agrado ao Fluminense, mas tem também. Mas enfim, do Vasco, que não nos interessa, cada um com seus problemas, o Vasco que nos interessa, seria a modernização de São Januário. O São Januário precisa de obra para ontem, e vamos falar sobre isso após a vinheta, e vamos falar também sobre o provável time que vai enfrentar o Boa Vista segunda-feira em São Januário. Bom, o Fluminense jogou no sábado, Flamengo e Botafogo, que o Flamengo ganhou o Botafogo por 1-0, também foi no sábado. Domingo sem um time grande. Um domingo sem um carioca em ação. Mas não vamos discutir com os gênios da FERJ, né? Vamos falar tudo isso após a vinheta. Salve, salve, galera do Vascão! Mais um vídeo para o Vasco Velocidade, com o apoio do nosso Vasco Conexão. Antes de mais nada, peço que vocês compartilhem, comentem aqui, a galera tem moral aqui, todos têm vez. Bom, obrigado pelos 360 inscritos. Quem ainda não foi inscrito, se inscreva, sempre muito importante, dá aquela... Desculpem essa torcida, mas dá aquela moral que o nosso trabalho, que é sempre feito com muito carinho para a massa vascaína, e para o nosso trabalho crescer também, e que a torcida vai ganhar também, tem planos futuros, quem sabe também sortear camisas do Vasco e outros brindes a mais. Bom, saiu um Globo nesse último sábado sobre uma reunião que teve com o presidente da associação, Jorge Salgado, São Januário é da associação, e além dele o primeiro vice-geral, Carlos Osório, e o prefeito do município do Rio, Eduardo Paes, e outras secretarias, inclusive, de arquitetura e urbanismo na cidade do Rio de Janeiro, sobre o projeto potencial construtivo, que seria fundamental para a obra de São Januário, a obra de São Januário, a modernização de São Januário sair do papel. Seria um ganho, não só do estádio, que seria modernizado, teria sua capacidade aumentada. Hoje, São Januário tem uma capacidade de 25 mil torcedores, aproximadamente, e ganharia mais 25 mil torcedores. Passaria a ter um total de 50 a 60 mil torcedores na Colina Histórica. Além de modernizar o estádio, teria uma área de lazer,
para a torcida, né, gelar e ter, né, se divertir antes da bola rolar. Também seria um ganho também para reativação da comunidade, né, da Barreira do Vasco. Eles ganhariam também com essa obra. A Tuiuti, que são duas comunidades vizinhas de São Januário, porém ainda tem várias barreiras burocráticas para antes sair do papel. Precisa um projeto construtivo ser aprovado pela Câmara dos Vereadores, depois outras burocracias jurídicas, inclusive, para o projeto sair do papel. Haverá outras reuniões, ainda não tem data para acontecer, para depois sim o Rio Construtivo sair no papel. Bom, desde quando me tornei jornalista, 17 anos atrás, eu ouço projetos de modernização de São Januário. Desde quando aconteceu aquela tragédia, aquele alambrado cedeu no primeiro jogo, no segundo jogo, quer dizer, da final da Copa Jovinlândia, do Brasileiro de 2000, né? Houve uma diminuição de capacidade de torcedores, houve uma certa resistência do Corpo de Bombeiros, né, da FERJ, e de parte da imprensa que vibra com o Flamengo, do Vasco jogar clássicos em São Januário. Depois o Vasco venceu essa batalha, mas hoje São Januário tornou pequeno para a torcida vascaína. Além, é visível que o São Januário precisa de obras, inclusive nem precisa o estádio. Quem assiste os jogos na TV vê, porque é muito visível que a Casa Vascaína, a nossa casa, precisa de obras. Espero, inclusive, a torcida clama com obras de São Januário. Espero que saia do papel realmente. Né? A torcida está cansada de ouvir projetos, de ideias para modernizar São Januário, e nenhuma delas ainda saiu do papel. Eu lembro que eu gostei do Ano da Marquete, do Alexandre Campelo, sobre ele tinha um tipo de carta de intenção da Dab Torre, hoje aliada da 77 Parte para a administração do Maracanã. Inclusive ela pode também participar dessa modernização de São Januário. Era um ganho naquela maquete, era fantástica. Não só o estádio, como também as obras humanísticas que estão em torno do estádio, que aliás precisa ter mais meios de transporte, né, em torno de São Januário, até porque para São Januário fica mais fica mais fácil para os torcedores chegarem na Colina Histórica, né? Ser mais acessível aos torcedores. Ganharia a Barreira do Vasco naquele projeto do Campelo, é fantástico. Você está passando pano no Campelo. Não estou falando dele esportivamente, não, que ele fez muita besteira mesmo. Mas eu estou falando daquele projeto em si, é um projeto limpo. Tem que ser aquele projeto, não. Faça um projeto que seja bom para o estádio. Agora, precisa modernizar o estádio para ontem. Mas vamos ficar na torcida, né? Nós da imprensa, quanto nós da imprensa, quanto
os torcedores só podemos ficar na torcida mesmo. Mas esperamos que o projeto saia do papel. Bom, na segunda-feira a bola rola em São Januário, Vasco e Boa Vista, não na rodada da Taça Guanabara. Bom, o time terá desfalques em relação ao que venceu o trem com 4-0 pela Copa do Brasil. Pinto, por exemplo, pegou virose, está fora. Tudo indica que quem vai entrar no lugar é o Paulo Vitor. Se bem que o Léo começou a carreira como lateral esquerdo no Fluminense, mas hoje não tem ninguém na melhor posição como zagueiro canhoto do que ele. Foi inclusive que o técnico Maurício Barbieri falou no pós-jogo. Então eu acho que ele vai manter o Léo na zaga. Então o Paulo Vitor surge como provável que é até o substituto natural do Pintão. Pode ser também que o Maurício Barbieri dê uma segurada no Jair, né? O Jair ainda não se recuperou 100% daquele problema muscular que ele tinha ficado de fora. Voltou ao time, só não voltou contra o Botafogo por causa do problema de regulamento, e dá uma segurada no Jair para eles voltar 100% contra o Flamengo. Pode ser, mas ainda o Maurício Barbieri está estudando. E há a possibilidade e dos lesionados Figueiredo, Odiano, Robson Mogu, todos ainda estarão de fora. O Figueiredo e o Robson poderão voltar contra o Flamengo. O Odiano, muito provavelmente, só nas semifinais do Campeonato Carioca. Já o Manu Capasso não vai dar tempo de ele ser regularizado contra o Boa Vista. A tendência é que ele fique à disposição do Maurício Barbieri, já com condições legais de participar do jogo contra o Flamengo. Se será como titular ou como reserva, vai depender do Maurício Barbieri. E sobre o André, ainda falta o Vasco fazer o pagamento, já que o Figueiredo da cabeça. O André e sua staff só aceita que o Vasco pague à vista o que o Vasco deve sobre a comissão da venda do Vasco, do Chelsea pagou ao Vasco. O André tem direito a 30% do valor da venda e a staff do André só aceita que o Vasco se pague à vista. O Vasco tem até segunda-feira para fazer. Tudo indica que ele irá fazer, o André ser anunciado durante a semana, e o Vasco correr contra o tempo para inscrever o André a ponto dele reestrear contra o Flamengo. Sobre o time que vai enfrentar o Boa Vista na segunda-feira, às 7h30, em São Januário, um desfalque certo, Pinto com virose está fora. Muito provavelmente o substituto natural, inclusive, é o Paulo Vitor. Existe a possibilidade, claro, do Léo, que começou a carreira como lateral esquerdo, ser improvisado no setor, mas como o Maurício Barbieri mesmo disse, ele acha o Léo o melhor lateral esquerdo canhoto do país, ele vai continuar na posição que ele vem destacando. Então, com isso, o Paulo Vitor é um favorito para substituir o Pinto. O Pinto deverá retornar ao time contra o Flamengo no domingo no Maracanã. Existe a possibilidade também do Jair ser poupado, dar uma segurada nele, ele que tem um problema muscular, foi até poupado em alguns jogos no Campeonato Carioca, iria retornar contra o Botafogo, mas não podia por um problema de regulamento, retornou posteriormente e participou fazendo o 4º gol contra o trem.
né, a tendência, se o Maurício Barbieri resolver poupar o Jair contra o Boa Vista, é para ele estar 100% contra o Flamengo domingo no Maracanã. Já os lesionados, Figueiredo, Otiano, Robson Bambu, estão fora do jogo segunda-feira. No caso do Figueiredo e do Robson, pode ser que eles fiquem à disposição do Maurício Barbieri para o jogo contra o Flamengo. Já o Odiano, muito provavelmente, só ficará à disposição nas semifinais do Campeonato Carioca, caso o Vasco ratifique a classificação. O provável time do Vasco também tem sobre o Andrei. O Vasco tem até segunda-feira para pagar os 30% da comissão da venda no Chelsea, no Vasco para o Chelsea. O jogador o jogador e a sua staff, né, teria direito a 30% do valor da transação. O Vasco, quando o Chelsea pagou, não repassou ao Andrei e seus representantes, e resta apenas o Vasco acertar com o jogador. O Vasco queria parcelar esse valor, o Andrei e a sua staff não aceitam. Eles querem que o Vasco pague à vista, e o Vasco tem até segunda-feira para fazer esse pagamento, que deverá acontecer e ele ser anunciado como o 13º reforço, e aí sim ele jogará nos próximos 15 jogos com a camisa vascaína. Mas vamos esperar até segunda-feira para ver, muito provavelmente também, durante o dia, na segunda, teremos novidades sobre isso. Mas o provável time do Vasco contra o Boa Vista: Léo Jardim, que agora vai vestir a camisa 1, o Thiago Rodrigues foi para o Vitória da Bahia, né? Com isso a camisa 1 ficou vaga, e o Léo Jardim, que estava vestindo a 20, pegou a 1 para ele. Léo Jardim, Pumita, Miranda, Léo e Paulo Vitor. Matias Galaza ou Jair, Rodrigo, Barros, Gabriel Peck e Alex Teixeira. Eric Marcos e Pedro Raul deverão ser esses 11 que iniciarão a partida contra o Boa Vista. Então, até a noite com o pré-jogo Vasco e Boa Vista. Até mais.